Abençoadas. Eu louvo a Deus porque você veio. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Você está feliz hoje com Jesus aí? Atos capítulo 6. Eu estava essa tarde meditando um pouco nesse texto. Deus nos deu uma palavra que esse seria um mês onde a gente ia estar com uma declaração de sermos cheios do Espírito Santo, de vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. E eu quero hoje falar sobre alguns aspectos de alguém que vive cheio do Espírito Santo. A gente tem uma maneira de estereotipar ou definir, enquadrar alguém que a gente diz ser cheio do Espírito Santo. A gente tem mecanismos, formas, métodos para estabelecer: essa pessoa é cheia do Espírito Santo, essa outra não é cheia do Espírito Santo. Mas eu quero, dentro da palavra, a gente compartilhar e observar alguns aspectos da vida de um diácono que me inspira e deve lhe inspirar a gente viver essa vida cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 6, verso de número 7. Atos 6, verso 7, eu acredito que vão colocar aqui na tela. Diz assim: crescia a palavra de Deus. Olha para o seu vizinho e diz assim: a palavra de Deus vai crescer. Irmão, não importa o tempo, a estação, o momento que a gente esteja vivendo, a palavra de Deus sempre, ela vai crescer. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder. Cheio de graça e poder. Guarda isso, graça e poder. Cheio de graça e poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga dos chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés, contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram e levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas. Parece que a gente está vivendo esse negócio esses dias, né? Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Fecha os teus olhos, Pai. Fala com a gente nessa noite. Nenhum de nós aqui deu uma viagem perdida. Nenhum de nós chegamos aqui por um acaso. Todos nós que estamos aqui fomos trazidos a esse lugar pelo poder do Espírito Santo. Fomos trazidos a essa casa. Talvez alguns pensem consigo mesmo: eu vim porque eu quis. Mas essa vontade veio do Senhor. Foi o Senhor quem nos impulsionou a estar aqui. E Deus, obrigado, porque nós estamos no melhor lugar que a gente poderia iniciar e começar a nossa semana. E nós queremos te pedir: fala conosco, Senhor. Fala o nosso coração.
Ensina-nos, ó Deus, a que a nossa vida possa manifestar, possa expressar os aspectos de alguém que é cheio do Espírito Santo. As definições, as características de alguém que é cheio do Espírito Santo. E que, ó Deus, ao sair daqui durante a semana de trabalho que tivermos, Jesus, que a nossa vida, de fato, ela seja misturada com a Tua, a ponto de não conseguirem distinguir a nossa vida e a vida do Senhor, porque nós somos um contigo, Pai. Faz essa obra em nós, esse é o desejo do nosso coração. Ainda existem muitas coisas que em nós precisam ser ajustadas, e é por isso que a gente está aqui nessa noite, para sermos ajustados pelo Teu Espírito Santo. Essa é uma obra Tua, Espírito Santo. Não é uma obra da igreja, não é uma obra de nenhum líder, nem de cada um de nós aqui. Nós não somos capazes e suficientes para transformarmos a nossa vida. Nós dependemos exclusivamente que a glória do Senhor, como diz a Tua palavra, que de glória em glória nós somos transformados, que nessa noite mais um pouco da Tua glória caia aqui sobre nós, e que esse cair da glória sobre nós leve-nos a sermos transformados, a nos parecer cada dia mais com Jesus. Oramos assim e Te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Vamos lá. Esse texto vai falar de um dos diáconos estabelecidos na igreja. Quanto mais a palavra era ministrada, mais o número de pessoas atendiam. A primeira pregação de Pedro, ele alcança 3.000. Na segunda pregação, ele alcança mais 2.000. A igreja agora já tem 5.000 pessoas. E esses 5.000 que atendiam a mensagem de Pedro e dos apóstolos, eles iam se reunindo, eles se reuniam de casa em casa e se reuniam no templo. E a Bíblia diz que eles partiam um pão, eles faziam orações e eles permaneciam nos ensinos que eles recebiam dos apóstolos. Só que escuta, quanto mais gente ia chegando, quanto mais gente ia crescendo, mais ia incomodando aos grandes, aos poderosos. Escuta, querido, a minha vida e a sua tem sempre que incomodar. A vida do crente sempre é um incômodo para aquele que anda nas trevas. A vida do crente sempre é uma denúncia. Sabe, que a minha vida e a sua seja uma denúncia. Pastor, como assim a gente precisa abrir a boca e falar? Não, a minha vida denuncia o pecado de outro. A tua vida precisa denunciar o pecado de alguém. Como assim, pastor? Exemplo, lá no seu trabalho todo mundo pega aquilo que não é dele. Qual o nome disso? Roubo, irmão. Ok. Mas você decide fazer o quê? Eu não vou pegar. Mas por que tu não vai pegar? Todo mundo está pegando, mas eu não sou todo mundo. Mas todo mundo faz isso aqui. Mas eu não sou todo mundo. Eu não estou qualificado, eu não estou nivelado dentro do padrão desse mundo. Meu padrão é outro. Escuta, o nosso padrão de vida é outro, o nosso modelo de vida é outro, o nosso sistema de vida é outro. Nós andamos dentro de um outro sistema. E quando você não pega o que todo mundo está pegando, quando você não faz o que todo mundo está fazendo, sem que haja necessidade de uma única declaração, você está fazendo, sabe o quê? Você está denunciando. Escuta, que essa igreja denuncie. Como assim, pastor? A nossa conduta quando a gente sair daqui, a nossa vida seja uma denúncia do que é viver uma vida com Deus. Você está entendendo isso nessa noite? A Bíblia diz que aqueles crentes começaram a incomodar. Eles pegam 2 líderes. Atos capítulo, se não me engano, capítulo de número 3, vai dizer que prendem Pedro e João, porque eles estavam indo para a hora da oração. Eles estavam subindo no templo para orar. A igreja sempre se reunia para partir o pão, para orar e para... Não, os apóstolos nos ensinaram isso. E diz que os 2 estavam indo para orar. E um camarada coxo, aleijado, paralítico, sempre era colocado numa porta chamada Porta Formosa. E aí, naquele dia que Pedro e João estavam subindo para orar, aquele camarada fica olhando, esperando receber alguma coisa de Pedro e João. Ele vira e diz: olha para nós, homem. O cara olha na expectativa, ele vai nos dar uma boa esmola. Pedro diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda.
Diz a Bíblia que aquele homem se põe de pé, e quando ele fica em pé, os seus tornozelos começam a ser ajustados e alinhados. Deus começa a tocar por causa da palavra daqueles homens, sabe, os ossos daquele homem que há anos não caminhava, começa a ficar alinhado, e aquele homem, diz a Bíblia, que começa a saltar e andar. Eu quero te dizer que Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua tocando a minha vida e a sua, Ele continua fazendo milagres, irmão. Ontem eu fui dormir, coloquei a Raquel para dormir, e aí estava difícil pegar o sono. Eu fui ver um vídeo de um irmão, uma mulher com a perna esticada, uma perna maior do que a outra, e aquele irmão orava: Senhor, faz um milagre, Senhor, faz um milagre. A perna daquela mulher cresceu. Eu vi num vídeo, mas eu estava num congresso onde um pastor, ele colocou uma pessoa na minha frente e falou assim: Júnior, estende a mão e ora, porque ela vai ser curada. Eu falei: mas é você que ora por cura, o meu negócio é tocar violão. Ele falou: não, Deus te deu isso aí. Vai, Júnior, bate na perna dela e ela vai ser curada. A mulher não conseguia fazer isso. Os ossos dela estavam cheios de problemas. Ele falou: ora por ela e dá um tapa na perna dela. Eu falei: cara, eu não sei fazer isso. Ele falou: em nome de Jesus, Júnior, faz. Eu orei. Ele falou: não, bate forte. Eu falei: vou machucar a irmã. Ele falou: bate. Aí, irmão, aí eu sentei a mão na irmã. Pá! A irmã começou a correr e andar de um lado para o outro. Era o pastor Júnior. Nada a ver comigo. Tudo a ver com aquele que faz, que fez e que continua fazendo, e que está aqui nesse lugar e é adorado nesse lugar. Você está ouvindo isso nessa noite? Escuta, Pedro e João liberam a palavra, aquele homem levanta e começa a seguir. A notícia chega lá no Sinédrio, os homens mandam prender. Prendem Pedro e João, ele vai preso. Aqueles homens começam a interrogar Pedro e João. Eles dizem: como é que a gente vai parar de falar daquilo que a gente tem visto, daquilo que a gente tem ouvido? Como que eu posso parar de falar daquilo que eu tenho presenciado, daquilo que eu tenho testemunhado? Eu quero te dizer, meu irmão, nós vamos ver nesse altar aqui testemunhos. Nós já vimos, mas vamos continuar vendo testemunhos de milagres desse Deus que faz, que fez e vai continuar fazendo. Você crê nisso? Pode dizer amém, querido? Agora escuta. Eles soltam Pedro e João. Pedro e João vão para o lugar onde a igreja sempre costumava se reunir. Tinha uma casa, Rafael. E quando eles chegam lá, sabe o que eles estavam fazendo? A igreja estava orando. Escuta, uma igreja que ora é uma igreja que sempre vai experimentar da manifestação do poder e do milagre de Deus. Uma igreja que ora, uma igreja que continuamente vai vivenciar os milagres de Deus. E eu quero dizer, querido, nós precisamos orar mais como igreja. Eu estou pregando para mim mesmo, eu como pastor preciso orar mais, porque quanto mais eu orar, mais manifestações de milagres. Mas pastor, a gente vai orar para ver milagres? Não, a gente vai orar para ficar perto de Jesus. O nosso problema é que a gente ora pedindo: Deus, faz milagres, a gente não vê e a gente se fica muito frustrado. Agora, quando eu oro, eu falo assim: Jesus, eu só quero ficar perto de você. Aonde Ele está, sempre acontece milagre. A igreja precisa voltar a orar, não é para a gente ter milagre. A igreja precisa orar para a gente ficar perto de Jesus. E quem está perto de Jesus sempre vai experimentar de milagres. Olha para o seu vizinho e diz assim: se você estiver perto de Jesus, você vai experimentar milagres. Pastor, é sobre Pedro e João que o senhor vai falar? Não. Eu quero falar sobre o Estevão. Porque a igreja foi crescendo. E os apóstolos, os 12 apóstolos começaram a ter dificuldade, porque quando a igreja se reunia, tinha um negócio chamado ceia. Pastor, o que era ceia? Tinha pão, tinha vinho, mas tinha muita comida. E os apóstolos é que serviam as mesas. E tinham mulheres que eram viúvas, e naquela época,
não tinha plano de previdência, não tinha nenhum tipo de assistencialismo para essas mulheres, e elas eram deixadas de lado, mas a igreja sempre assistiu essas pessoas. Eu quero dizer que nós precisamos assistir aquele que chegar aqui doente, aquele que chegar aqui necessitado, aquele que chegar aqui precisando que a gente estenda a mão, levante, socorra. A igreja precisa auxiliar essas pessoas. Os apóstolos começaram a servir, só que em servir a mesa eles deixavam de lado a palavra e a oração. Lembra que eu falei que quanto mais oração, mais perto de Jesus, quanto mais perto de Jesus, mais a gente vivencia milagres. Os apóstolos começaram a ter que deixar de orar e a ter que deixar de pegar na palavra para instruir, para servir a mesa. Eles falaram assim, reuniram a igreja e falaram: não é bom o que está acontecendo. Nós vamos levantar hoje diáconos, nós vamos levantar servos para servir as mesas, porque o ofício que cabe a nós é a palavra e a oração. Isso pareceu bem ao conselho da igreja, e eles levantaram 7 homens. Dentro desses 7 homens aparece um que vai figurar. Escuta, ele foi chamado para servir o quê? A mesa. Olha para o seu vizinho e diz assim: ele foi chamado para servir a mesa, mas ele fazia sinais e prodígios. Ele foi chamado para partir o pão, mas enquanto ele partia o pão, o milagre estava acontecendo. Escuta, Deus vai levantar aqui servos que vão ser chamados para servir a mesa. Enquanto você serve a mesa, o milagre está acontecendo, irmão. Enquanto eu estou servindo a uma viúva necessitada, Deus está operando um milagre através da minha vida. Enquanto eu estou servindo um órfão, Deus está operando um milagre através da minha vida. Enquanto eu estou servindo a mesa do Senhor, Deus está fazendo um milagre através da minha vida e na minha própria vida. Você entende isso, querido? Dentro desses 7, um aparece chamado Estevão. Versículo 8 do capítulo 6 diz: Estevão, e aí vai falar das características dele: cheio de graça e cheio de poder. Essa palavra graça significa, sabe o que? Cheio de alegria, cheio de deleite. Estevão era um cara cheio de alegria, irmão. E o primeiro ponto que eu quero dizer de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que transborda a alegria. É uma igreja que transborda a graça de Deus. Sabe, quando as pessoas entrarem por essa porta aqui, elas vão sentir, sabe o que? Graça de Deus. Pastor, mas é o que? Graça de Deus, essa alegria, esse deleite, sabe, esse carisma, vem de quê? Por causa da parede, por causa do ar-condicionado, por causa da cadeira? Não, não é por causa de nada disso. É por causa do louvor? Também não. Sabe por quê? Por causa da presença de Jesus aqui nesse lugar, irmão. A presença do Espírito Santo nesse lugar, sabe, vai cair uma graça de Deus aqui. A Bíblia diz que a igreja apostólica, eles caíam na graça do povo e Deus ia multiplicando o número daqueles que criam. E eu quero profetizar que, sabe, a nossa mensagem vai cair na graça do povo ao redor aqui. A tua vida vai cair na graça das pessoas. Posso ouvir um amém? Oh, aleluia. Eu estou sentindo falta das irmãs aqui. Eu acho que elas são mais animadas. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Verso 10. Mas não podiam resistir. Não podiam resistir o quê? O primeiro aspecto de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de graça. O segundo aspecto é uma igreja, irmão, cheia de sabedoria. Pastor, o que é uma igreja cheia de sabedoria? É uma igreja onde o pastor fala grego e hebraico. Se for aqui, irmão, eu estou lascado, porque eu não sei falar nada disso. Pastor, uma igreja cheia de sabedoria, uma igreja que tem muitos estudos? Também não. É só um desaguar de informação. Sabedoria é aquilo que eu tenho de conhecimento
eu sei aplicar no tempo exato, na hora certa, na medida exata. A gente chama isso de sabedoria. Eu não estou falando que as pessoas vão chegar aqui, elas vão se encher de conhecimento. Tem um monte de gente cheia de conhecimento que está perdido no mundo, sem Cristo, sem salvação. Tem um monte de gente que sabe Bíblia mais do que eu, você e a igreja inteirinha junto. Mas escuta, não conhece nem um pouco do coração de Deus, só conhece da letra. Então, conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é eu pegar, ou sabedoria é eu pegar todo o conhecimento que eu tenho. Pode ser o mínimo, mas aquele mínimo conhecimento que eu tenho, eu sei aplicar na hora certa, na medida exata e no tempo exato. Eu quero profetizar que nós seremos uma igreja cheia de sabedoria. Você recebe isso aí? A gente sai daqui para ser uma igreja cheia de sabedoria. Tive um grande ensinador que me ensinou na simplicidade dele a ser sábio. Meu pai foi meu grande professor. E ele era o Estevão dos dias que nós vivemos juntos. Cheio de graça, poder, sinais e prodígios eram feitos enquanto ele ministrava a palavra de Deus, ele pastoreava pessoas. E ele era um homem que ninguém podia resistir à sabedoria dele. Eu me lembro que a gente estava para sair da igreja onde nós congregávamos só porque as pessoas estavam sendo cheias do Espírito Santo. Pensa você ser convidado a sair daqui só porque você orou por alguém e aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo e começou a falar em línguas. Isso parece ser algo muito difícil do nosso entendimento hoje. Mas ele foi convidado a se retirar do lugar onde ele comprou, construiu, estava tudo no nome dele. Construiu um complexo de salas, construindo um templo em cima para umas 400 pessoas. Embaixo onde a gente congregava provisoriamente. Tudo por fé, minha mãe está aqui, acompanhou isso. E um dia, um grupo de pessoas denominadas líderes de uma denominação entraram na igreja para afrontar ele. Irmão, nunca tinha... Assim, meu pai foi meu herói em tudo que ele fez. Ele me ensinou a jogar futebol, me ensinou a torcer para o Flamengo, louvado seja Deus, e os caídos que Deus tenha misericórdia da sua vida. Mas aquele dia, irmão, eu senti tanto orgulho do meu pai. Era uma reunião que chamava Assembleia. E os caras maus entraram para querer tirar o meu pai da igreja. E ele, com a calma dele, e a mãozinha dele tremia, ele falou: nós vamos começar essa assembleia, mas antes de qualquer assunto que a gente vai tratar, nós vamos falar com o dono desse lugar. Ele começou a orar. Caramba, como alguém debaixo de tanta pressão consegue reunir forças para orar do jeito que ele orou? Eu estava sentado na penúltima cadeira, era bancos de madeira. Cara, como é que meu pai consegue orar num momento tão cruel como esse? Pensa alguém vir para te fazer mal. Falou: Deus, nós te agradecemos por essa noite. Terminou a oração, falou: nós vamos começar. E aí começou aquela bagunça toda. E quando o negócio estava pegando fogo, ele levantou a mão. Ele falou: 3 minutos. Foi o suficiente para silenciar todos aqueles homens. E lá no fundo, irmão, minha vontade era de gritar. Igual aqueles guerreiros quando bravos ganhamos. E eu senti tanto orgulho porque ele, na simplicidade, no amor dele, sem levantar a voz, ele colocou todos aqueles homens no seu devido lugar. Ele não baixou o nível dele.
porque nele existia um espírito de sabedoria. Eu quero te dizer, querido, que esse espírito de sabedoria está acessível a mim e a você. As causas e situações da nossa vida, hoje a gente também pode acessar esse espírito de sabedoria e falar: Deus, o Senhor pode me encher desse espírito de sabedoria. Se eu não me engano, eu li no livro de Tiago que diz assim: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar. Eu quero dizer para você, meu irmão, você está passando um momento de pressão, pressionado, de todos os lados, sabe, sendo de alguma forma oprimido ou tentando te oprimir. Deus tem um espírito de sabedoria para revelar o teu coração. Deus tem, sabe, uma unção que vai cair sobre a sua vida e vai te trazer sabedoria para você falar a palavra certa, para você dizer aquilo que tem que dizer na hora certa. Você está entendendo isso hoje, querido? Escuta, Estevão estava sendo pressionado diante do Sinédrio e a Bíblia diz: não podiam resistir à sabedoria. Eu quero te dizer, meu irmão, quem está cheio do Espírito Santo sempre tem uma palavra sábia nos lábios, e o maior ofensor, ou o maior opressor, ou aquele que vem para querer acabar com a sua vida, escuta, não consegue resistir ao Espírito que está sobre você. Ou na verdade esse Espírito não está sobre apenas, ele está dentro de você, ele habita dentro de você. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, meu irmão, e que a gente se encha dele hoje, querido. Sabe o que a gente busca? Eu quero ser esse homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ter essa característica. A Bíblia diz: não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Eu quero te dizer, a primeira característica é sermos uma igreja cheia de graça. A segunda característica é sermos uma igreja irresistível. Pastor, irresistível é o quê? Quando a gente fala, flui sabedoria de nós. Quando a gente se move pelo Espírito Santo. E diz a Bíblia que por ele falar, a palavra dele tinha sabedoria, e o Espírito dele ninguém conseguia resistir. Estevão, eu desejo isso para você. Eu não sei de fato como está sendo os seus dias. Eu não sei como você está vivendo na sua casa. Eu não sei como está a sua situação no seu trabalho. Eu não sei que tipo de pressão você está sendo colocado. Tem gente que às vezes está sendo colocado numa pressão dentro de casa, uma pressão familiar. Algumas coisas estão fugindo do controle. Que Deus te dê um espírito de sabedoria. Tem gente que talvez esteja sendo pressionado por causa da vida financeira. Sabe, um tempo difícil que você esteja atravessando na sua vida financeira, profissional. Eu quero te dizer que Deus te deu um espírito de sabedoria. Porque para a gente vencer esses desertos, irmão, o deserto não vai resistir ao espírito de sabedoria que está na nossa vida. Que essa igreja, toda terça, domingo, você se sente e ouça uma palavra e adore a Deus e ore ao Senhor. E quando você sair daqui, você tem duas maneiras de sair. Você pode sair daqui melhor, ou você pode sair daqui pior do que você entrou. Como assim, pastor? Olha o que diz a Bíblia. Versículo de número 11. Então subornaram os homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciãos, os escribas, investindo, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que Jesus, Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto. Irmão, para tudo aqui. Escuta, o cara sendo pressionado, testemunha falsa, gente paga para falar mal dele. E o aspecto dele? Rosto de anjo. Pensa as pessoas olhando para o Estevão. Um cara, a gente pressionando esse cara, ele não tem nenhum aspecto de alguém que está sofrendo. Rosto de anjo.
Sabe o que é isso? Característica de quem é cheio do Espírito Santo. Pode estar passando a maior pressão da sua vida, mas ele tem um espírito moderado dentro de si. Ele tem um espírito equilibrado. O que a gente mais vê hoje são pessoas desequilibradas. O que a gente mais enxerga hoje são pessoas com desequilíbrio emocional. Sabe, uma hora elas estão alegres, passa 2 minutos, parece que aquela alegria foi pelo ralo. Elas estão querendo esganar o outro, matar o outro. Agora escuta, esse diácono estava sendo pressionado, mentindo contra ele. Mas a vida dele, porque ele estava cheio do Espírito Santo, as pessoas estavam olhando para ele. Não era que ele estava querendo ser anjo. Não, as pessoas olhavam para ele, olhavam de... Cara, olha a cara dele de anjo. Sabe o que é isso? É alguém que tem a sua vida totalmente controlada pelo Espírito de Deus. Número 1, uma igreja que tem os aspectos do Espírito é uma igreja cheia de graça. Número 2, é uma igreja cheia de sabedoria. Número 3, é uma igreja equilibrada. Que a gente saia daqui para ser equilibrado. Que a gente saia daqui, irmão. Pastor, tem uns desequilíbrios. Que a gente saia daqui para ser equilibrado. Que a gente saia daqui e a gente decida: ou a minha vida é do Senhor, ou a minha vida não é do Senhor. No capítulo 7, Estevão começa a sua defesa. Diante de todas as acusações, ele começa a se defender. A defesa dele, em todo momento, ele em instante nenhum ele dá um passo para trás. Ele mantém seu posicionamento. Sabe por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que ele estava bem certo, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu quero ler só a última frase e a gente vai encerrar essa mensagem. Capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Escuta, a mensagem que o Estevão estava deixando, capítulo 7 de Atos, verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Sabe por quê? A mensagem dele, aquilo que ele acreditava, ele estava sendo pressionado, mas o que eu acredito eu não volto atrás. Será que nós hoje, como igreja, será que você hoje como igreja, se estivesse debaixo de uma pressão, sendo pressionado diante de mentiras, de calúnias, de difamações, será que você perderia a postura? Estevão não perdeu. Olhavam para ele e via rosto de anjo. Quando deram a palavra para ele se defender, ele manteve o discurso dele. O discurso dele não mudou, inalterado. Só que o versículo 54 diz que quem ouvia, o coração se enfurecia e rilhava os dentes. Escuta, a quarta característica é que a nossa igreja, nós não vamos mudar a nossa mensagem. E quem ouvir a mensagem que sai desse lugar, meu irmão, se não transformar, vai rilhar os dentes contra nós e vai se enfurecer no coração. Pastor, o senhor não quer ser amigo do mundo? A Bíblia diz em Tiago, se eu não me engano, diz que aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Que a mensagem que sai desse altar aqui, ela tem 2 objetivos. Ela ao mesmo tempo é uma pancada que ofende, porque a mensagem da cruz ofende a gente, porque mostra o nosso pecado. Mas ao mesmo tempo a mensagem da cruz, assim como ela é uma pancada que nos ofende, mostra, revela, denuncia o nosso pecado, a mensagem da cruz também, sabe, faz o quê? Ela conforta e consola.
Eu quero te dizer, querido, que a mensagem desse lugar não vai ser alterada. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Irmão, muitas igrejas estão mudando a mensagem. Estão mudando a mensagem porque a sociedade mudou, pastor. É verdade, a sociedade mudou. Pastor, estão mudando a mensagem porque o mundo mudou, é verdade, o mundo mudou. Estão mudando a mensagem, pastor, porque os tempos mudaram, é verdade, os tempos mudaram. Mas a regra de fé e de prática dessa igreja não mudou. Continua inalterada. É a palavra de Deus. Ela é que rege a nossa vida. Ela diz o que é pecado. Ela denuncia o que é pecado. E eu e você não podemos compactuar com o pecado. Eu e você não podemos relativizar o pecado. Não, pecado é pecado, irmão. Estevão, entendendo isso, ele, enquanto falava na sua defesa, ele não retrocedeu. E isso trouxe tanto furor ao coração e fazia os homens rilhar os dentes. Mas o versículo 55 diz assim: mas Estevão, cheio do quê? Do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Escuta, aonde o Estevão estava, irmão? A Bíblia diz que ele estava num lugar chamado Sinédrio, era um lugar fechado. Agora pergunta para mim, como Estevão no lugar fechado levanta o olho para o céu? Se você levantar o teu olho, você vai ver o quê? Você vai ver esse forro aqui feio. Quem está mais para ali, se levantar o olho, vai ver um resto de ar-condicionado que precisa ser removido. Agora, como Estevão levanta os olhos e vê o céu, e ele não apenas vê o céu, mas ele vê a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Sabe por quê, irmão? Quem anda cheio do Espírito Santo não é limitado por nada que esteja à sua volta. Quem anda cheio do Espírito Santo, mesmo no meio das pressões, ele só consegue ver a glória de Deus e o Senhor Jesus. Eu estou sendo pressionado, eu levanto os olhos, eu vejo a glória de Deus e o Senhor Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é a gente girar no poder, apesar de alguns fazerem. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em outras línguas, apesar que Paulo nos ensina, quem dera se todos vocês falassem em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é a gente levantar os olhos. Eu estou pressionado, mas o meu coração está tão em Deus que eu só vejo a glória de Deus. Eu não consigo ver as ofensas, eu não consigo ver as afrontas, eu não consigo ver os homens rilhando os dentes, eu não consigo ver os homens com o coração enfurecido. Eu só vejo a glória de Deus. Eu só vejo o Senhor Jesus ao lado do Pai. Você está entendendo isso, irmão? Pastor, tem gente tramando contra mim. Você está cheio da glória de Deus? Você está cheio do Espírito Santo? Você só vai ver a glória de Deus e o Senhor Jesus. Versículo 56. Olha o que diz, eu vou encerrar a mensagem. E diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que, embora esteja sendo pressionada, Raí, é uma igreja que, embora, Cleito, a gente esteja passando pelas agonias desses dias, é uma igreja, sabe, Vanildo, que embora a gente esteja passando pelos desafios dessa vida, é uma igreja, Cleito, que embora a gente esteja atravessando os desertos que a gente está passando, é uma igreja que quando levanta os olhos só vê uma coisa: eu só consigo ver os céus abertos. É uma igreja que levanta os olhos e vê os céus abertos, e quando vê os céus abertos, escuta, quem estava à direita do Pai era o Senhor. Você procura na sua Bíblia, eu acho que é a única vez
que Jesus está em pé no trono. Pastor, por que Jesus estava em pé? Você já viu quando a gente vai aplaudir alguém? A gente vai aplaudir alguém porque alguém está recebendo louvor ou alguém está recebendo algum tipo de exaltação. Geralmente as pessoas ficam de pé e aplaudem. Escuta, Jesus ficou em pé no trono. Não era só porque estava aplaudindo a Estevão. Ele ficou em pé para receber. Porque Estevão ia começar o apedrejamento. Ele sabia que Estevão ia morrer. Eu estou em pé porque eu estou recebendo. E o Estevão de lá, pedrada comendo. E ele só via a glória de Deus. E o Senhor Jesus de pé. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Tem alguém tacando pedra em você? Se você está reclamando das pedras, é sinal de que você ainda precisa se encher mais do Espírito Santo. Tem alguém difamando você? Se você está se incomodando, é sinal de que você ainda precisa se encher mais do Espírito Santo. Porque se estiverem difamando, se estiverem tacando pedra, Fabiano, se eu estou cheio do Espírito Santo, Bill, eu só vou ver os céus abertos. Eu só vou ver a glória de Deus. E Jesus em pé falando, eu estou aqui para te receber. Eu queria que tu ficasse em pé.